Olá, querida aluna, olá, querido aluno, eu sou a professora Thailise Leite, bem-vindo ao curso Metáfora Jur, bem-vinda! Hoje nós vamos falar de territorialidade da Lei Penal Brasileira. Essa é uma primeira abordagem sobre essa temática, que ela é bastante ampla, eu acabei subdividindo em algumas aulas esse tópico. O que interessa para você hoje, o que nós vamos falar nesta aula sobre Lei Penal no Espaço, parte 1. O que nós vamos tratar nessa aula? A territorialidade da Lei Penal Brasileira. O que é território nacional, qual é o nosso território, até onde ele vai, qual é a sua extensão e quando o crime é cometido no Brasil, a regra é cometido no nosso território, aplica-se a Lei Penal Brasileira. E tem algumas exceções que também nós vamos estudar nesta aula. Então, vamos lá. Artigo 6º do Código Penal disciplina a matéria com a seguinte redação. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão. A gente sabe que essas daqui são as duas formas de ocorrência de conduta em matéria penal. Sabemos que a conduta pode ser comissiva ou omissiva, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Nós falamos, que em matéria penal é possível que conduta e resultado se confundam. Por exemplo, crime de mera conduta ou de mera atividade é uma subespécie do crime formal. Um exemplo, crime de violação de domicílio. No momento em que eu pulo o muro e entro na casa de alguém, pulei. Essa é a minha conduta. Naquele mesmo momento ocorreu o resultado, a violação de domicílio. Existe crime, então, em que a conduta e o resultado estão juntinhos no mesmo espaço, tempo, Eles se realizam exatamente no mesmo momento, mas nem sempre é assim. Alguns crimes podem ter a conduta num determinado momento e o resultado num outro momento. É aqueles crimes que têm resultado diferido, nós falamos. E aí, neste caso, um exemplo que eu sempre dou é o homicídio, que é muito fácil. Eu posso dar uma facada hoje, no abdômen de alguém e essa pessoa vir a morrer daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas por complicações dessa facada. Não necessariamente a morte é instantânea, pode ter uma hemorragia interna e morrer rapidamente, ou então pode ter uma infecção, uma supuração, demorar alguns dias, mas tem nexo causal. Foi a minha facada que causou a morte do sujeito, então é ainda o crime de homicídio consumado. Só que a consumação pode demorar um pouquinho para acontecer. E pode acontecer, já que demora um tempinho para esses crimes de resultado diferido, que é muito claro, assim, a gente vê isso no homicídio, crimes materiais, pode acontecer da minha conduta ter acontecido num lugar, Suponha que eu cometi essa conduta aqui, por exemplo, em Salvador, lá na Bahia, cidade linda, Cometi a conduta em Salvador, a pessoa ferida viajou aí, pegou um carro, dirigiu e foi parar em Vitória, lá no Espírito Santo. E lá é que veio a falecer em decorrência da facada. E aí, a conduta pode ser praticada num lugar e o resultado acontecer em outro lugar. O que vai acontecer? Qual tipo de lei penal vai se aplicar? Aí o artigo 6º vai dizer pra gente, considera-se os dois. Olha que curioso que é o legislador penal. Tem 3 teorias que nós podemos aplicar nesse caso. A primeira seria o critério da atividade, em que a gente consideraria o lugar do crime aquele no qual ocorreu a ação ou omissão, ou seja, lugar da conduta. A segunda forma seria a teoria do resultado, em que lugar do crime seria aquele em que foi produzido o resultado, certo? Essa seria uma adoção da teoria do resultado. E o que o nosso legislador adotou? Ele adotou a teoria da ubiquidade ou teoria mista. No nosso sistema penal, o lugar do crime é tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado, adotada pelo Código Penal essa teoria. Então, cuidado para não confundir com o tempo do crime. Com relação ao tempo, quando eu pergunto quando um crime aconteceu, nós adotamos a teoria da atividade. Para que serve eu delimitar o
tempo do crime, professora? O tempo serve para eu saber qual era a lei vigente naquele momento, para saber qual lei penal é aplicável. E aí nós sabemos que a regra geral é aplicar a lei mais benéfica, mas há casos excepcionais, como das leis temporárias, e com todos os seus detalhes acerca da matéria. Portanto, tempo do crime é para a gente fixar a vigência da lei. Qual é a lei que está vigente naquele dia, naquele momento. E lugar do crime, para que serve, professora? Serve para a gente fixar a competência. Quem é que vai julgar esse crime? Qual é a justiça que vai julgar? E isso vai gerar dúvidas quando o lugar do crime, por exemplo, a ação aconteceu em um país, imagine, e o resultado aconteceu em outro. E se o sujeito estava em Foz do Iguaçu quando levou essa facada, atravessou a fronteira e foi morrer em Assunção, no Paraguai? Quem é que vai ter competência para julgar esse crime? É possível, não é? É possível, perfeitamente possível. É o Brasil, é o Paraguai. Então, por causa disso, em matéria de tempo do crime, a gente considera o lugar da atividade, teoria da atividade. Lugar do crime, legislador penal, artigo 6º falou, é ambos. O lugar do crime pode ser considerado o lugar da atividade, pode ser considerado o lugar do resultado. Para que isso? Qual que é a nossa regra? Territorialidade. O que o legislador quer é o seguinte, se a conduta ou o resultado aconteceram em território nacional, a regra geral é a aplicação da lei penal brasileira. É isso. Ele quer ampliar o âmbito da norma, o âmbito de incidência da norma. Ele aí alargou o âmbito de incidência da norma penal brasileira, sendo tanto a atividade quanto o resultado em território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira. A aplicação da teoria da ubiquidade em alguns crimes aqui vai gerar algumas dúvidas que nós vamos ver. Então, vamos ver primeiro nos crimes conexos, né? O que seriam crimes conexos? São aqueles crimes que têm uma relação entre si, né? E aí não se aplica a teoria da atividade, devendo cada crime ser julgado no país onde foi cometido, né? Porque eles não constituem propriamente uma unidade jurídica, né? Você tem um crime, né? Um crime de roubo e depois uma receptação, né? Um crime de furto e uma receptação. São crimes conexos que têm relação, mas não são o mesmo crime, não são crime continuado, né? Não existe um concurso de crimes, eles têm apenas relação, porque um aconteceu em derivação a outro na realidade material, mas não tem importância penal para a gente falar em concurso de crimes ou crime continuado. E aí são somente, simplesmente, crimes conexos, né? Um homicídio e uma ocultação de cadáver, né? São crimes que podem ser considerados conexos, e aí, quando isso acontecer, cada um vai responder, cada resultado aí em que aconteceu em um determinado país, cada conduta vai ser individualizada para que seja fixada a competência penal. Agora, no crime complexo, que é aquele crime único, grande, que embora ele abarque várias condutas, então eu tenho um crime complexo aí como uma extorsão mediante sequestro. Ela precisa que a pessoa seja capturada, seja colocada em cárcere privado, seja feita uma ameaça, constrangimento ilegal, seja feita a extorsão propriamente e, eventualmente, o recebimento aí, que é para onde o dolo está orientado, patrimônio, o recebimento aí do resgate. Tem várias ações que podem compor esse crime. E aí, cada uma delas pode ter sido cometida num lugar diferente. Posso começar a cometer o crime num país e terminar em outro. Nesse caso, é um crime só. Ele tem várias condutas que poderiam tipificar outros crimes, mas elas reunidas se juntam todas num crime único, e a gente sabe, pelo princípio do ne bis in idem, eu não posso fazer com que a pessoa seja condenada por todos esses crimes pequenos e mais pelo abrangente, pelo geral. Não, ela só vai ser condenada pela extorsão mediante sequestro, que reúne todos esses atos. Quando o crime for complexo, tomado como um todo, aplica-se a regra do artigo 6º, né? Então, sem dividir a figura típica, o lugar da conduta e o do resultado, ambos são considerados lugar do crime. Se for no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira via de regra. Quando houver coautoria e participação. Coautoria é muito fácil, né? Coautoria não é que existe um autor principal e outros que são coadjuvantes. Isso é participação. Na coautoria, todos são autores.
todos os sujeitos ativos, enquanto coautores, realizam o fato típico, ou seja, a conduta deles preenche o verbo que está lá escrito no tipo penal, no núcleo do tipo. Então, todo mundo matou, né, alguém. Por exemplo, se tiver 2 sujeitos e os 2 deram facadas na vítima, gerando o seu resultado morte, e aí, né, a perícia não sabe precisar exatamente qual foi a facada certeira, porque a pessoa morreu de hemorragia, e não dá para saber, né, qual foi exatamente a facada que causou o resultado morte. Ambos são coautores do delito, são autores, porque praticaram o verbo matar, que é o verbo núcleo do tipo. E participação. Participação é quando os sujeitos colaboram para o resultado, eles têm conhecimento do dolo do agente principal e também estão orientados dolosamente em relação ao resultado. E aí a participação a gente sabe que ela pode ser material ou intelectual. Na material, os partícipes fornecem instrumentos, né, insumos, coisas com as quais o agente comete o delito, realiza a conduta. E na participação moral ou intelectual, são pessoas que incentivam, que planejam junto, né? Que estimulam intelectualmente o agente à prática delituosa. Na coautoria e na participação, todos esses coautores, óbvios, são sujeitos ativos do delito e partícipes também, numa modalidade secundária. Enquanto os sujeitos ativos da conduta, para eles, para todos, vai se aplicar a mesma regra. Então, qual é o lugar do crime aqui para eles, né? É tanto o lugar da instigação, né, quando forem partícipes aqui, ou do auxílio material, no caso dos partícipes, e para os autores, o lugar da conduta, quanto o do resultado. Então, tem que verificar qual foi a conduta. A conduta foi em participação intelectual, tem que ver onde ela aconteceu. Esse é o lugar do crime. E lugar do resultado também. A conduta foi participação material, eu dei a arma para o sujeito cometer o crime. Esse lugar da participação é lugar do crime. O do resultado também. Ok? No delito permanente e no crime continuado. Então, vamos lá. O crime permanente aí, né, é aquele no qual necessariamente o crime se prolonga no tempo. Por exemplo, eu gosto desses exemplos básicos porque eles são sempre muito fáceis da gente visualizar. É o crime de cárcere privado, né? Por exemplo, no qual aquele que eu mantenho uma pessoa presa não necessariamente para pedir resgate, não é extorsão mediante sequestro. É sequestro ou cárcere privado. Eu mantenho a pessoa presa num local porque eu quero restringir a liberdade dela. Eu quero ter aquela pessoa ali cativa sem pedir nenhum resgate para ninguém. Nesse crime, enquanto a pessoa estiver presa, com a sua liberdade tolhida, o resultado está se produzindo, porque o bem jurídico liberdade está sendo lesado. Então, nesse caso, tem um crime permanente. E o crime continuado? O que é crime continuado mesmo? É aquele no qual eu realizo vários atos, várias condutas típicas que têm resultados autônomos, mas que têm conexão porque são realizados nas mesmas circunstâncias, né? De tempo, lugar e modus operandi, e modalidade de agir do agente, né? Então, nesse caso, sendo crime ou permanente ou continuado, as ações são consideradas aí únicas para estabelecer o lugar do crime, aqueles nos quais é realizado o fato unitário. Então, no crime permanente, eu preciso saber qual é o fato que caracteriza o crime. Sequestro ou cárcere privado? Deixar a pessoa presa. Então, aonde a pessoa ficou ali tolhida, presa no cárcere, aquele ali é o lugar do crime. E no crime continuado? Eu realizo vários furtos em sequência, né? Vários crimes em continuidade delitiva. Eu preciso ver qual é a unidade. A unidade é a minha forma de agir e o local onde esses crimes foram praticados. Eu realizei vários furtos numa localidade próxima. E aí vai ser isso que vai delimitar. Aquele é o local do crime, onde aconteceu de fato o crime. Então, aonde qualquer dos elementos se produziu no fato unitário. Ainda, outro tipo de crime, vimos continuado, vimos permanente, habitual é outra coisa ainda. O que é crime habitual, então, professor? Crime habitual, pensa assim, é um hábito, é algo que a pessoa faz todo dia, está no cotidiano dela. Eu gosto de relacionar, para ficar bem claro, crimes habituais com aquelas situações em que as pessoas vivem do crime. Quando o sujeito é um criminoso profissional, ele pratica
sempre, muito comumente, crime habitual, porque todo dia se faz aquele crime de modo habitual, com habitualidade delitiva. O que é o crime habitual? Aquele no qual eu preciso de uma habitualidade. Não dá para realizar, muitas vezes, aquele crime num único dia, né? Eu preciso estar sempre realizando aquela conduta. Por exemplo, pode acontecer do sujeito praticar num único dia, mas isso é muito raro. No caso do exercício ilegal da medicina, o sujeito que exerce ilegalmente a medicina, como um sujeito que se apresenta como um médico e não é, ele está fazendo aquilo todos os dias, ele está atuando dessa maneira, ele tem um cotidiano, uma habitualidade. Crime de casa de prostituição. Eu mantenho uma casa de prostituição em funcionamento, eu não vou abrir uma hora na vida e fechar e nunca mais abrir. Abre todos os dias, né? E funciona com habitualidade. Esse é um crime habitual. No crime habitual também, qualquer lugar dos fatos singulares, análogos ou repetidos, né? Então, aquilo que caracteriza a habitualidade. Eu sempre faço aquela mesma coisa, só que eu faço todos os dias. É isso que pertence à figura típica que vai delimitar para mim qual é o lugar do crime, ok? E no caso de delito plurilocal, né? Ou seja, aqueles exemplos que eu comecei dando no início da nossa aula. Crime plurilocal, a gente usa esse conceito para diferenciar de crime plurinacional. No crime plurinacional, a gente tem a conduta em um lugar e num país e o resultado em outro país, certo? No crime plurilocal, eu tenho a conduta em um local do país, do Brasil, e o resultado em outro local do mesmo país, do Brasil. Um país como o nosso, bem grande, vocês viram os exemplos que eu dei, isso pode acontecer o tempo todo, né? Então, eu tenho uma conduta que se realiza em São Paulo e um resultado que se produz no Rio de Janeiro, por exemplo. São locais diferentes, estados membros diferentes da mesma federação brasileira, e aí eu tenho que saber qual é a regra de aplicação da competência nesse caso, né? A conduta e o resultado ocorrem dentro do território nacional, mas em locais diferentes. Aplica-se a teoria do resultado. Então, para facilitar a nossa vida, para a gente delimitar competências de investigação policial e de vara da Justiça Federal, né, vara competente para esse crime, ou vara da Justiça Comum, nós vamos estabelecer aí que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, no caso de tentativa e no local em que foi praticado o último ato de execução. Então, se eu começo a praticar um crime, né? Por exemplo, em Rio Branco, realizo os atos e o resultado se produz em Manaus. São dois lugares do mesmo país, do Brasil. O que eu vou levar em consideração para estabelecer a competência? Da Justiça Estadual do Amazonas, Justiça Comum, ou da Justiça Federal? Como que eu vou estabelecer isso? Se for o caso de crime de competência federal, eu uso o lugar do resultado para facilitar a nossa vida. Se o crime foi cometido em São Paulo e o resultado se produziu no Rio de Janeiro, a competência é da Justiça do Rio de Janeiro. Sempre eu uso o lugar do resultado se for dentro do mesmo país aqui do Brasil, essa é a nossa regra. E se não tiver resultado, professora, se for uma tentativa, num crime doloso que não se consumou, aí não tem jeito, eu vou ter que levar em consideração o último ato de execução para estabelecer a competência de qual estado da federação vai julgar esse crime. Beleza? No caso de crimes de menor potencial ofensivo, aqueles crimes de competência da Lei 9.099, de 95, aí, nesse caso, exclusivamente é o oposto, muita atenção, foi adotada a teoria da atividade, segundo o artigo 63 da lei, que vai dizer para mim, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração. Crime de menor potencial ofensivo, competência da Lei 9.099/95, pena máxima de 2 anos, então, você aplica lugar da atividade, teoria da atividade para esses delitos, ok? Cuidado com essas regrinhas. O artigo 5º vai dizer o seguinte em relação à aplicação aí da lei brasileira com crimes que podem acontecer no
território estrangeiro, né? Aplica-se a lei brasileira sempre no nosso território. Essa é a regra. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Crime aconteceu no Brasil, a regra geral aplica-se a lei brasileira. Para efeitos penais, o que é território? Aonde termina o nosso território? Então, consideram-se também extensão do território nacional. Vamos lá. As aeronaves brasileiras, as embarcações brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Tá? Então, as de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro podem estar em qualquer lugar que são território brasileiro. E as aeronaves e embarcações brasileiras aqui de propriedade privada vão ser território nacional quando estiverem no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ok? E é também aplicável a lei brasileira cometida a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, quando elas estiverem pousadas no território nacional ou quando elas estiverem sobrevoando o nosso espaço aéreo, quando elas estiverem ancoradas no porto ou em mar territorial do Brasil. Vamos ver isso da forma esquemática para facilitar a nossa intelecção do artigo 5º. Princípio da territorialidade, vamos lá. A lei penal só tem aplicação no Estado que a editou, porque a lei penal é um exercício de soberania do Estado Nacional. Brasil edita uma lei penal, qual é a vigência espacial dessa lei? Território brasileiro, essa é a ideia. Mas a própria lei ela pode querer ampliar o seu espaço de vigência. A lei penal brasileira pode dizer, eu quero ter vigência além do meu território e estabelecer as regras para isso. O país está exercendo soberania, só que aonde isso vai esbarrar? Na soberania de outros estados nacionais. E aí a gente precisa ver o que os tratados e convenções internacionais estão estabelecendo a respeito. Então, pela territorialidade, uma lei penal feita no Brasil tem vigência no território brasileiro, né? E aí não importa, via de regra, quem é que praticou essa conduta, quem é o sujeito ativo, quem é o agente e também quem é a vítima, qual é a nacionalidade dessa vítima. Esse é o princípio da territorialidade via regra geral. E aí nós temos aí desdobramento, que é o princípio da territorialidade absoluta, que seria só a lei penal brasileira é aplicável aos crimes cometidos no Brasil. Isso é verdade, professora? Não. Nós não adotamos a territorialidade absoluta. Poderíamos, mas a gente tem exceções. A regra geral é a aplicação da lei penal brasileira a crimes cometidos no Brasil. Mas cuidado, não é sempre, tem exceções. Então, nós não adotamos territorialidade absoluta, tá? Isso não é adotado no Brasil. O que é território nacional, né? Território nacional é aquele das nossas fronteiras geográficas, né? Vai ter aqui, ó, o Brasil, ó, como eu desenho bem, né? Vai ter aqui o Brasil, esse é o território nacional. Tá bom, mas vai ter um espaço maior que nós vamos ver. Mar territorial, espaço aéreo vão ser considerados território nacional também. E aqui, sob o aspecto jurídico, aqui abrange o espaço em que o Estado exerce a sua soberania. A soberania brasileira, ela se dá nos limites aqui, né, do nosso território, tá bem? Então, o princípio que nós adotamos, falamos, não é da territorialidade absoluta, é da territorialidade temperada, mitigada. Então, é territorialidade, mas tem exceções. O que isso quer dizer na prática? Aplica-se a lei penal brasileira em crime cometido no território nacional. Essa é a regra geral. Excepcionalmente, temos exceções aqui, porém, a lei estrangeira pode ser aplicada a delitos cometidos no Brasil, total ou parcialmente, né? Quando determinarem tratados e convenções
internacionais. Então, esse é o limite. O ordenamento penal brasileiro é aplicável, então, a crimes cometidos no território nacional, né? Ninguém, estrangeiro, apátrida, residente ou em trânsito pode subtrair-se à lei penal brasileira por atos criminosos aí cometidos no Brasil. Exceção para isso, então, gente, é só quando as normas de direito internacional assim estabelecerem. Então, o princípio da territorialidade temperada, ele está relacionado a uma ideia de soberania, né? Via de regra, exercemos soberania, lei penal sobre o nosso território, porém, a soberania atualmente, contemporaneamente, está mitigada. O Estado nacional, que se pretende democrático, ele não tem soberania absoluta. Ele pode ter limites nos tratados e convenções internacionais para promover a paz internacional, a bom relacionamento diplomático entre Estados nacionais. Fiz um esquema aqui. A regra, territorialidade. Regra, então, aplica-se a lei brasileira a crime cometido em território nacional. Mas nós temos exceções. Essas exceções estão em convenções e tratados de direito internacional. E quais seriam essas exceções basicamente? Imunidades diplomáticas e consulares de agentes estrangeiros, imunidades parlamentares e extraterritorialidade. É quando acontece o oposto. Nós aplicamos a nossa lei penal a crimes cometidos fora do nosso território nacional. Também decorrente de convenção e tratados internacionais, se assim o Brasil assinar, conforme ordena a nossa norma penal, ok? O que seria território, então, professora? Porque você falou que território está no limite geográfico das nossas fronteiras, mas é um pouco mais do que isso. Então, o que a lei penal considera como território? Claro, né? Nós temos o território, que é o nosso limite aqui, né? Geográfico. Nossa, aí ficou pior ainda, né? Isso aqui é o território brasileiro, né? Termina aqui, né? Vamos dizer aqui, né? Está o Brasil, né? Então, estamos aqui, território nacional brasileiro. Isso aqui, via de regra, aqui na América Latina, é o nosso território. Tá bom, né? Mas além disso, né? O que é o território? Então, é o solo ocupado pelo Brasil, corporação política, né? Tudo que tem dentro aqui de águas, rios, lagos, mares interiores, golfos, baías e portos, né? Tudo isso é território. Vamos desenhar aqui, né? Tudo que for ilha, né? Claro que proporcionalmente está ridiculamente grande, né? Mas assim, né? São Luís, né? Florianópolis, tudo território brasileiro. Né? Mar territorial. Ah, tá. E agora, o que é mar territorial? Né? Mar territorial vai pressupor aí uma... Opa! Eu estou usando errado aqui. Mar territorial vai pressupor aí uma regra, né? Mar territorial é aquele que compreende, a gente considera o nosso território, tá? Mar territorial é território brasileiro. Tá? Então, esse marzinho que fica bem aqui, né? No nosso litoral, ele é território, como se fosse terra, né? Solo do Brasil. É considerado território. Até onde ele se estende, professora? 12 milhas marítimas de largura. Então, eu conto 12 milhas. Quanto que é uma milha? Uma milha é mais ou menos 1,6 km, por aí. Então, 12 milhas ainda é território. Depois, eu tenho o que a gente chama de zona contígua, né? Então, vamos fazer aqui. Isso aqui é mar territorial. Depois eu tenho zona contígua. O que é a zona contígua? É aquela que compreende uma faixa de 12, né? Dessas 12 às 24 milhas marítimas. Aí. Aqui o Brasil pode realizar medidas de fiscalização. Então, vamos colocar aqui a zona contígua, tá? A zona contígua é essas 12 de mar territorial, mais 12 aí, né? Então, se estende até 24 aqui, né? Então, tudo isso aqui, zona contígua, onde o Brasil pode realizar fiscalização, medidas de fiscalização.
Depois ainda, mais um pouco, eu tenho zona econômica exclusiva. Só o Brasil pode explorar os recursos naturais que têm valor econômico. Grande exemplo, o nosso pré-sal, está lá no fundo do mar e é território, né? É zona econômica exclusiva mesmo se passar dessas 12 milhas que são territoriais. Porque só o Brasil pode explorar economicamente. E aí, nesse caso aqui, né, eu vou ter aqui, né, expandir isso aqui, né, para mais aqui, ó, zona econômica exclusiva, 200 milhas. Então, vamos colocar aqui, ó, durante 200 milhas, nós temos zona econômica exclusiva de exploração econômica exclusiva do Brasil, tá? A ZEE, aqui, ok. E aí, né, ainda aqui, né, estamos falando de território aqui. Zona econômica exclusiva não é território, tá? Mas é uma expansão econômica territorial. E aí, nesse espaço, nós colocamos que a vigência é da Lei Penal Brasileira, em termos de mar. E em termos de espaço aéreo, tá bom? Então, vamos tratar, né? O Brasil tá aqui, né? E aí nós temos um espaço aéreo, uma atmosfera, né? Vou colocar umas nuvens aqui, né? Um solzinho, uma coisa assim, bem, né, infantil, assim, para a gente, né, pensar no espaço aéreo. Então, aqui está o chão, né? Está a terra. O que é o espaço aéreo? Espaço aéreo também é território, tá? Trata-se da dimensão estatal da altitude. A camada atmosférica que cobre o território é considerada espaço aéreo. Então, tudo que tiver acima do nosso território nacional, nós estamos falando aqui de território, ok? Território brasileiro. Tudo que tiver acima e for até a atmosfera, então o limite é a atmosfera. Tudo que tiver até a atmosfera é território brasileiro, todo esse espaço aéreo, ok? Acima da atmosfera, aí está o que a gente chama de espaço cósmico. Então, espaço aéreo vai até a atmosfera e é território brasileiro. Espaço cósmico é que ele está acima da atmosfera. Esse aí não é território de ninguém e nem há possibilidade de exploração econômica exclusiva, até porque não dá para delimitar, né, gente? Porque a Terra gira, né? Então, seria esdrúxulo, né? A atmosfera acompanha o globo, mas o espaço não, né? Estamos falando do espaço sideral, espaço cósmico. Ok. O espaço cósmico, ele pertence a todos os estados. Então, todo mundo pode explorar, inclusive economicamente. Isso vem depois da Guerra Fria, né? Todo mundo pode lançar míssil, mandar aí telescópio, colocar em órbita corpos, né? Para a gente poder usar tecnologia, satélites, etc. Todo mundo pode explorar economicamente o espaço cósmico, tá bem? Navios e aeronaves. Então, espaço cósmico, cuidado, não é território, só espaço aéreo. Navios e aeronaves, quando são território? Quando forem públicos, né? Não forem privados. São extensão do território nacional. Princípio do pavilhão, tem bandeira brasileira, são brasileiros, não importa onde estejam. E os privados, né? Também podem ser brasileiros desde que eles estejam no mar territorial brasileiro, em alto mar, ou no espaço aéreo correspondente a um ou outro. Então, vai ser aqui, né? A aeronave pública, ela vai ser considerada território, né? Vai ser considerada território brasileiro se ela tiver, vou desenhar aqui então, o avião, né? A aeronave pública, ela sempre é brasileira em qualquer lugar que ela esteja. E se essa aeronave for privada, né? Essa é particular, professora, é privada, ela tem que estar sobrevoando o solo do Brasil, nossos limites de fronteiras geográficas, ela tem que estar sobrevoando o mar territorial brasileiro, ainda está em território, né? E se ela tiver em alto mar, também vigora aí o princípio do pavilhão, porque ali não é território de ninguém, tem bandeira brasileira, ela é uma aeronave brasileira, né? Vai ser considerada brasileira. Então, qual é a exceção disso? É quando ela estiver sobrevoando o território de outro país, porque no nosso território ela é brasileira, inclusive no mar territorial.
Em alto mar, se ela estiver sobrevoando, ela é brasileira. Quando que ela não é território brasileiro? Quando ela estiver sobrevoando o território ou mar territorial de outro estado nacional. Então, de outro estado, de outro país, sobrevoando o território ou mar territorial, não se aplica a ideia de que ela é território brasileiro. Só vai ser sempre território a aeronave pública. Para privada, tem essa regrinha. Tá? Então, vamos lá, extensão do território nacional. Até onde é território para aplicar a lei penal? Alto mar não é, né? Não está sujeito aí à soberania, né, de qualquer estado. Alto mar não é território. Então, alto mar não é território, beleza? Rege-se, porém, os navios ali que lá navegam. Então, se o navio estiver no alto mar, o que acontece? Vai vigorar o princípio do pavilhão. Vai ser a bandeira, né, de onde eles vieram que vai dizer qual vai ser considerada a lei penal aplicável nos crimes cometidos naquele navio. Pode acontecer, gente. As pessoas não podem estar lá no navio e uma matar a outra, uma estuprar a outra. E aí, né? Que lei penal vai ser aplicada se esse navio está em alto mar? Nesse caso, sempre o princípio da bandeira. Vai ser a bandeira da qual, né, no país no qual essa embarcação está registrada. No tocante aos atos civis e criminais, aí, a bordo deles ocorridos aqui. Também, né, para aviões, então, no espaço aéreo, sobre a camada atmosférica do alto mar, então, tá navio no alto mar ou tá avião aqui no alto mar. Então, está aqui, né, vamos colocar aqui, né, está um navio aqui. Você vê que é ridículo o meu desenho, né? Mas funciona para você entender, tá? O navio que estiver em alto mar, o que funciona para ele? Princípio do pavilhão. Avião sobrevoando o espaço aéreo do alto mar. O que funciona para ele? Princípio do pavilhão. É a bandeira do país onde ele estiver registrado, tá? Então, também se tiver o avião aqui sobrevoando, nós temos aqui territórios não sujeitos a qualquer soberania, não existe império de ordem jurídica, aí funciona o pavilhão da aeronave para os atos nela verificados. Se alguém matar alguém dentro de um avião, vou ter que usar o princípio do pavilhão se ele estiver sobrevoando o espaço aéreo do mar internacional, das águas internacionais. E aí, cometido um crime a bordo de um navio pátrio em alto mar, então brasileiro, né? Aí, ou de uma aeronave brasileira no espaço livre, vigoram as regras da territorialidade. Os delitos cometidos se consideram cometidos em território nacional. Aplica-se a lei penal brasileira. Tá? E aí, como nós falamos, funciona o princípio do pavilhão, ou o princípio da bandeira. A gente considera embarcações ou aeronaves como extensões do território aí do país em que se acham matriculadas. A bandeira vem da matrícula, do registro, né, desses meios de transporte. Quando a embarcação a aeronave estiver em alto mar ou no espaço aéreo do alto mar, aplica-se a lei de cujo país, né, é o pavilhão, que é sinônimo de bandeira, qual é a bandeira que ostentar. Não são consideradas extensão do território brasileiro as aeronaves nacionais que ingressarem no mar estrangeiro, né, ou sobrevoarem território estrangeiro. Então, você não vai colocar uma aeronave sobrevoar o território estrangeiro, elas vão ser consideradas aí, vão ser submetidas à lei daquele país se elas forem privadas, tá? Cuidado com os navios de guerra, né, e as aeronaves militares, ok? Navios de guerra e aeronaves militares são considerados parte do território nacional sempre, né? Não importa se eles estão em território estrangeiro. Imagina que esdrúxulo, né? Tem uma ação de navio militar ou aeronave de guerra no território de um outro país, é óbvio que elas continuam sendo território brasileiro, né? Então, as infrações penais cometidas nessas embarcações ou aeronaves aí funcionam como se estivessem no território brasileiro, ok?
O que são navios públicos, né? São todos os navios que pertencem ao Estado, tá? Podem ser militares ou não, ou civis. Então, navios públicos seriam aqueles aqui, navios de guerra, serviço militar, ou podem ser o serviço oficial, em que tiver um chefe de Estado ou uma missão diplomática aqui. Onde quer que se encontrem, eles são parte do território nacional. Não importa onde eles estiverem navegando, onde eles estiverem ancorados. E o que são navios privados? São os que fazem comércio de propriedade privada, podem fazer transporte de passageiros, cruzeiros também, etc. Em mar territorial estrangeiro, eles não se submetem à lei do Brasil, tá legal? Em mar territorial estrangeiro, eles vão se submeter à lei do outro país, mesmo sendo matriculados no Brasil, porque são privados, tá? Quando estiverem em alto mar, eles se submetem à lei do país cuja bandeira ostentam. Se forem brasileiros, vai se aplicar a lei penal brasileira. Agora, e se tiver um navio privado estrangeiro no nosso território? O que vai acontecer? No nosso mar territorial, ancorado aqui nos nossos portos, né? Se tiver em mar territorial brasileiro, mesmo que a bandeira desse navio seja de outro país, aplica-se a lei penal brasileira, ok? Porque ele está no nosso território. Mesmo aí, então, crime cometido a bordo de navio mercante estrangeiro. Ao crime cometido em águas territoriais do Brasil, a bordo aqui, né, de navio mercante de outra nacionalidade, aplica-se a lei penal brasileira. Ainda mais se os países forem signatários da Convenção de Havana, né, porque eles aceitaram essa regra. Mas o que a nossa lei penal manda é sempre aplicar. Crimes cometidos a bordo de navios, então, de quem que é a competência? Sempre competência da Justiça Federal Brasileira julgar, tá? Crime cometido a bordo de navio. Então, compete à Justiça Federal de primeiro grau processar e julgar crimes praticados a bordo de navio, né? Aí, pelo artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal de 88. Né? Em relação a aeronaves, a aviões, valem as mesmas regras aqui. Então, considerando-se privadas, né, o espaço aéreo correspondente a alto mar ou mar territorial do país sobrevoado. As públicas são sempre extensão do território do estado a que pertençam. Mesma regra. De acordo com o artigo 107 do Código Brasileiro de Aeronáutica, as aeronaves, como eu disse para vocês, podem ser civis e militares. Quais são consideradas militares, né? As militares são integradas, aí fazem parte das Forças Armadas, né? Inclusive as requisitadas para missões militares. As civis são públicas e privadas, elas podem ser do Estado, desde que não sejam das Forças Armadas, e todas as outras particulares. As aeronaves públicas são destinadas a serviço do poder público, inclusive requisitadas na forma da lei, e todas as demais são aeronaves privadas. Beleza? Se o crime for cometido a bordo de aeronave brasileira, no espaço aéreo correspondente a alto mar, qual lei penal vai se aplicar? Você já sabe, lei brasileira. Qual é a competência para julgar? Da Justiça Federal. Ah, professora, beleza, mas a Justiça Federal tem várias subseções. Qual é de qual será? Vai ser de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia? Qual vai ser a Justiça Federal competente? Vai ser aquele estado membro no qual em cujo aeroporto primeiro pousou o avião. Essa regra para facilitar a nossa delimitação de competência. A aeronave estrangeira sobrevoando o nosso território. O que acontece? Se ele não pousou no nosso território, aí aplica-se a lei penal brasileira ao crime praticado nessa aeronave. Se ela estiver sobrevoando o nosso território em face do artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Asilo. O que é asilo? É quando eu peço para um país, eu posso pedir aqui para o Brasil, sou estrangeiro, chego aqui no Brasil e peço asilo, peço proteção, peço guarida, porque estou sendo perseguido politicamente no meu país de origem. E dá para pedir esse asilo quando eu estou num avião ou num navio brasileiro?
pode ser concedido asilo a um indivíduo que estiver num navio brasileiro, né? No caso apenas de crime político, de opinião ou puramente militar, né? Os demais delitos comuns ou não. Mas o sujeito a bordo de um navio pode pedir asilo para o Brasil por crime político, de opinião ou militar. O que é o princípio da passagem inocente? Isso é uma regra bastante curiosa. O princípio da passagem inocente é assim: um crime foi cometido a bordo de um navio ou de um avião que saiu de um outro país, né, para ter um outro destino que não é o Brasil, só que eles param aqui, né, só para fazer uma escala, só para abastecer e tal. E aí, nós vamos aplicar a lei penal brasileira? Não tem nenhum brasileiro envolvido, a embarcação, a aeronave não são brasileiras, mas estava parado aqui no Brasil. A nossa regra é que não se aplica, mesmo que o crime tenha sido cometido no Brasil. Olha que coisa maluca! Esse é o princípio da passagem inocente. Vou dar exemplos para ficar bem claro para você. Saiu um navio, né? Ele saiu, né, de Montevidéu e vai fazer um cruzeiro para as ilhas gregas. Coisa maravilhosa, né? Vai até a Grécia. Só que esse navio, esse cruzeiro, ele para no porto do Rio de Janeiro. Ele para um pouco ali no Rio de Janeiro para as pessoas olharem, né, os fogos no Réveillon de Copacabana e tal, antes de seguir viagem. Nesse momento, né, que esse navio está ancorado em mar territorial brasileiro, ali na costa do Rio de Janeiro, uma pessoa mata outra, né? Então vamos supor que um argentino matou um estadunidense ali naquele momento. E o Brasil estava parado em mar territorial brasileiro. Pelo princípio da passagem inocente, não se aplica a lei penal brasileira. Nós não temos nada a ver com isso, né? Era navio, sei lá, navio italiano saindo do Uruguai para chegar na Grécia. O sujeito ativo é argentino, o sujeito passivo é estadunidense, só que o navio por acaso estava parado nas águas do Rio de Janeiro para ver os fogos. Nesse caso, não se aplica a nossa lei penal, nós não temos nada com isso. Essa é a ideia do princípio da passagem inocente. A mesma regra você raciocina se tiver um avião que para num dos nossos aeroportos só para fazer escala aqui no Brasil. O raciocínio é o mesmo, ok? Acho que ficou claro, espero que tenha compreendido. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Eu sempre recomendo a leitura da doutrina, estudar é sempre muito importante. Obrigada pela atenção e até a próxima.